Então, o que a gente vai falar hoje? Muitas pessoas na última aula acho que não conseguiram participar. A gente fez o quê? A gente explicou para vocês e passou para vocês um pouco do Hackathon. Vocês lembram o que é o Hackathon? Quem lembra do que é o Hackathon? Vai, Heitor, fala aí para mim. E como que a gente ia fazer esse projeto, Heitor? Você lembra? Exato. Perfeito. O que a gente fez então no Hackathon? A gente trabalhou algumas coisas junto com vocês. A gente explicou para vocês fazerem uma documentação, fazer um entendimento do que a gente vai atender, qual que vai ser o nosso planejamento, qual que vai ser a nossa idealização, como nós vamos solucionar. A gente falou de fazer o quê? Um passo a passo, explicar o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer. Quem deu a última aula foi o Guilherme, né? E a gente mostrou para vocês algumas ferramentas que a gente vai utilizar, que a gente pode utilizar para tentar solucionar esse problema. Então, a gente falou ali no nosso projeto final, que foi essa nossa Hackathon, e aí a gente explicou o que é o Hackathon. Como o Heitor falou, e foi muito bem colocado, ele deu uma explicação do que a gente ia fazer, que a gente ia fazer um projeto para atender alguma coisa, que pode ser um jogo, que não necessariamente a gente precisa entregar algo funcionando, a gente pode só idealizar primeiro, a gente pode fazer só a nossa parte de planejamento primeiro. Bom, aí a gente tinha ideias práticas, e a gente tem as ideias e o prático, que vai ser... Legal. Bom, a gente tem o Hackathon de ideias e o Hackathon prático. Hoje a gente fez um Hackathon que vai ser meio misto, porque a gente trabalhou as ideias, mas a gente também teve alguns que já trabalharam os práticos. Mas a ideia é vocês conseguirem idealizar o projeto, vocês conseguirem entender como funciona, e isso vai ser importante para vocês não só aqui, em todos os ambientes que vocês forem participar depois. Outros cursos que vocês tiverem que entregar um projeto rápido, o Hackathon vai funcionar de maneira perfeita para isso. Porque vocês entenderam que nós vamos idealizar, vamos nos organizar, e após a gente organizar tudo isso, a gente vai fechar com chave de ouro, realmente realizando o nosso planejamento por completo. A gente trabalha com equipes, às vezes a gente trabalha sozinho, depende de como é o nosso projeto em si. Depois a gente falou de protótipo. Vocês lembram o que é o protótipo dentro da nossa aula? Que a gente falou, o que a gente explicou sobre o protótipo? Lembra que a gente falou de Figma? O protótipo vai ser nada mais do que a nossa primeira visão, a nossa primeira versão antes de sair o nosso programa como um todo. Tem mais coisa? Não veio mais nada? Não chegou os outros ainda? Fechou. Então, a gente ia fazer a nossa primeira visão como um todo. Então não adianta a gente chegar e falar assim, olha, eu não vou fazer o nosso projeto, eu não vou idealizar nosso projeto antes de começar a colocar ele em prática. O protótipo vem para a gente idealizar e já visualizar alguns erros que poderiam acontecer. Eu estou fazendo um projeto usando Linux. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi preparar minha máquina. Segunda coisa que eu fiz foi começar a idealizar o que eu vou atender dentro do meu projeto. Então, o protótipo vai ser a nossa base de teste, vai ser o nosso beta. Então, vai ser através dele que a gente vai falar, olha, depois que eu organizei minhas ideias, depois que eu documentei, preparei tudo que eu vou falar, eu vou usar o protótipo para a gente ter o nosso primeiro passo. Tudo bem? Depois a gente falou de algumas ferramentas que a gente pode utilizar, que aí no caso são Notion, Figma, Notion, Figma, aí a gente teve o Canva também, que pode ser uma ótima ideia, a gente tem o próprio Doc, a gente tem não sei se vocês lembram, do Draw.io, que ele é para, vocês acho que não vão lembrar,
mas ele vai ser para fluxograma. Vocês sabem o que é fluxograma? Alguém idealiza, imagina o que é um fluxograma? O que vocês entendem pela palavra fluxograma? Fluxograma, vamos lá. Quero ver se alguém se arrisca a falar. Já está meio que no nome, a gente já entende um pouco do que é o fluxograma. É uma ordem de como vai fazer, tipo, qual vai primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Então a gente vai seguir um fluxo. Perfeito. Quando a gente fala de fluxograma, a gente está idealizando um fluxo. O que é um fluxo? A gente vai idealizar um caminho, uma trajetória. Quando a gente apresentou o Draw.io, onde a gente fez o quê? A gente desenhou um bonequinho, que vai ser o início, ou a gente pode utilizar um círculo para mostrar um início. Cada um desses vai ser de acordo com o que nossa empresa ou com o nosso projeto ele pede. Mas o Draw.io ele vai ser importante para a gente nesse caso. A gente está falando de fluxo. É importante a gente ter um fluxo de como deve ser feito. Quando eu idealizo ou quando eu faço um programa, o meu programador ele recebe um fluxograma de como ele deve ser, de como ele deve entregar. Então, o fluxograma ele nada mais é do que o caminho. Então, depois que eu fiz o boneco, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um requisito. Depois que eu fiz o requisito, o que eu vou fazer agora? Agora a gente vai para a fase de planejamento. Eu não vou escrever planejamento porque não vai caber nos quadradinhos que eu estou fazendo. Depois, eu posso fazer. Então, vai de acordo com o que cada empresa entende e acha melhor, tá, pessoal? Mas o fluxograma ele é extremamente importante dentro do nosso programa também, dentro do nosso hackathon, dentro do nosso projeto. Imaginem que o hackathon ele é uma ideia de como a gente vai fazer um projeto no nosso mercado de trabalho, tá? O hackathon ele é rápido, a gente tem que ser rápido quando a gente está falando de mercado de trabalho, a gente tem que ser ágil, tem que ser proativo, então a gente vai trabalhar essa ideia. E aí, por último, a gente mostrou o quê? Algumas ferramentas a serem utilizadas. E aí a gente lembra, eu falei para vocês, mas eu falo de novo. O Canva, o Notion, o Figma, o Google Docs, o GitHub. Marcos, eu não conheço nenhum desses. O GitHub eu acho mais difícil, porque o GitHub para vocês de primeiro momento não vai trazer muito sentido, até vocês não vão conseguir utilizar ele de primeiro momento, mas futuramente ele vai entender mais. A gente tem um cara que usa muito bem o GitHub, eu não sou muito bom no GitHub, isso eu não posso negar. Eu mal sei fazer um Git pull, que é quando a gente quer subir umas informações dentro do Git. O GitHub ele vai ser a nossa pasta de fácil acesso, vamos dizer assim. Então eu consigo só com o meu login. Eu falei pull? Perdão. Push. E como que eu posso falar Git? Como que eu posso explicar a palavra GitHub? Ele é uma pasta de fácil acesso, mas fora isso. O GitHub, ele é... Na verdade, ele é um controle de versão, né? Só assim explicar, não vai ficar assim. Perfeito. O Zé que vai então explicar pra gente um pouco mais do GitHub pra... Sempre nos bastidores ali, né? Fica melhor pra gente. Eu vou explicar de uma maneira que é o seguinte. O GitHub ele é uma ferramenta que às vezes pode passar batido, mas quando a gente está desenvolvendo um projeto, ele pode se tornar muito importante. Na verdade, não é o GitHub em si, é o Git. Só encosta. Pode fazer. O que acontece? Às vezes, você está lá desenvolvendo um projeto e aí você faz uma coisa, você cria... Vamos falar de site, vou falar de site que é a minha especialidade, tá? Você cria a página inicial, e depois você cria uma página de login, depois você cria outra página, vai criando. Chega uma hora que seu projeto, cara, parou de funcionar do nada. Aí você fala, nossa, onde que eu vou saber o que deixou de funcionar? O Git, né, que ali tem a GitHub. O GitHub é só um site onde você hospeda projetos em Git. E o que seria Git? Git é um controle de versionamento. Então, basicamente, se a gente fosse ilustrar numa linha do tempo, vou colocar aqui embaixo, você vai salvando etapas do seu projeto. Então, o que acontece? Você iniciou o seu projeto, aí você salvou ele. Né? No universo do Git, a gente chama de commitar. Então, aqui seria o seu primeiro commit.
Assim, ó. Beleza. Aí você fala, cara, agora eu vou criar a página de login. Aí você cria a página de login e comita de novo, certo? Outro commit. Aí você fala, agora eu vou criar uma página, a página inicial do site. Aí você cria a página, comita de novo. Agora eu vou criar, sei lá, qualquer coisa. Vou mudar o título da página que eu não gostei do jeito que tá. Você muda o título, comita de novo. O que acontece? Se por acaso em alguma dessas etapas o seu projeto parar de funcionar, ao invés de você ficar caçando qual que foi, o que fez ele parar de funcionar, existe um negócio chamado diff, que é isso aqui, ó. Diff vem do quê? De diferenciação. Então você vai pegar e vai fazer uma diff entre esse commit, vamos supor que esse aqui estava funcionando, esse aqui estava ok, e esse aqui não está mais funcionando. Você vai ver o que mudou, qual que é a diferença entre um commit e outro, e aí você vai lá, cara, foi esse trecho desse código que eu adicionei a mais que parou de funcionar. E aí você pode usar pesquisa no Google, etc, para você descobrir. Então assim, claro, vai muito mais além do que só isso, tá? Estou explicando só a base do que é o Git. Então lembrando, isso aqui é o sistema Git. GitHub é só um site de hospedagem do seu projeto. E assim, para quem está querendo ir para a área de desenvolvimento, cara, saber isso aqui é essencial, justamente por conta desses trechos que você vai salvando, fora que trabalhar em equipe com isso fica muito mais fácil. Por quê? Como é uma linha do tempo, agora a gente vai entrar num papo meio nerd aqui, você pode ter um multiverso de linha do tempo. Porque às vezes, por exemplo, o Marquinhos vai desenvolver esse mesmo site comigo, só que ele vai trabalhar em outro lugar. O que acontece? Ele abre como se fosse uma linha do tempo alternativa aqui, ó, e começa a trabalhar em outras coisas. Enquanto eu estou trabalhando na linha de tempo de baixo. Aí, às vezes, entra outra pessoa para trabalhar no projeto a partir daqui. Abre-se uma nova linha do tempo e continua. Aí você vê, pô, tem 3 linhas do tempo diferentes. É assim mesmo, o GitHub funciona, o Git funciona assim. Aí você fala, cara, agora está na hora de lançar o site, essas 3 linhas do tempo precisam se mesclar. Elas se mesclam. A gente tem um negócio chamado merge. Aí esse processo aqui, ó, chama merge, ou mescla, né? E aí a partir daqui você pode continuar desenvolvendo. Então, cara, é uma ferramenta sensacional para o desenvolvimento, tá? Quem se interessa em desenvolvimento, ó, isso aqui é essencial. Acho que é isso. Então, nada mais é do que uma visão geral da gente de como a gente pode dividir o nosso projeto, de como a gente pode dividir o nosso programa. Então a gente tem aqui várias formas de dar andamento no nosso hackathon, no nosso projeto. Tranquilo? Bom, eita. Bom, agora, por último, foi o nosso botãozinho ali de prático e ideias, né? Que vem um pouco pra gente ter uma quebra de gelo, pra gente ver que a gente tem as duas opções e que elas podem trabalhar juntas, tá? E por último, a gente tem os nossos documentos que ficaram ali de requisitos, modelo de documento, exemplo de documento. Mas por que a gente teve isso? Isso aqui, pessoal, para vocês terem como base, requisito hackathon. Aquilo ali é um requisito. A gente trabalha isso em empresa. Muitas empresas têm uma pessoa que ganha 3, 4, dependendo até mais, 4 mil reais para montar requisito. Requisito não é uma coisa que é muito difícil de fazer, mas é importante. Cada um requisito bem montado, ele facilita o trabalho de todo mundo. Então, a gente tem aqui um exemplo. A hora que eu for lá no material, for consultar isso, eu guardo esse requisito. Porque pode ser futuramente eu trabalhar numa empresa que usa um requisito no modelo igual, parecido, eu uso essas ideias e eu já aproveito desse requisito para facilitar o meu trabalho em dia a dia. A gente tem o modelo do hackathon, que vai ser um documento para a gente, né? E a gente tem, por último, um exemplo de doc. Após isso, a gente finaliza o nosso conteúdo. Como eu sei que o pessoal alguns já fizeram, alguns não fizeram,
a gente vai matar a nossa aula por hoje. Vocês lembram que vocês têm... Esses daqui são os slides da semana 1, 2, 3, 5. Tá faltando da 4 e da 6, que são os das minhas aulas sobre o Game Maker, que depois a gente já adiciona ali, coisa rápida. Mas esses materiais vão estar todos disponíveis para vocês. Eles vão ficar disponíveis para vocês até quando vocês quiserem. Futuramente, depois, o site disponibiliza até uma coisa mais legal, que vai ser um site unindo esses materiais. A gente tem uma equipe dentro do nosso curso, dentro da nossa curricularização, que é responsável por fazer o site. E aí ela disponibiliza para vocês nesse site um resumo, onde baixar e até as nossas gravações, pessoal. Porque às vezes vocês vão ter uma dúvida uma hora ou outra. Vocês vão querer ver, às vezes vão querer pesquisar alguma coisa mais a fundo do que a gente estava falando. Vocês gostaram e querem procurar. Então aí vocês vão ter esses materiais para estudarem um pouco mais, tá? E aí por último, eu peço para vocês, para a gente matar, antes de eu fazer o nosso sorteio, eu peço que vocês, por favor, avaliem as nossas semanas retroativas. Lembra que na semana 4, na semana 6, eu esqueci de colocar o QR Code para vocês avaliarem? Eu vou pedir para vocês, se vocês puderem, avaliarem para a gente. Porque, querendo ou não, o nosso projeto ele termina hoje, pessoal. Hoje a gente vai ver aquelas pessoas que já fizeram o Hackathon, que estão ali como que estão, a gente vai avaliar, vai acompanhar, vai conversar um pouco, mas depois a gente finaliza o nosso projeto como um todo. Então, se vocês puderem ler o QR Code das semanas e avaliarem pra gente, ajuda bastante. Depois disso, eu vou fazer o quê? Eu fiz pra vocês chaveirinhos. Então, esse chaveirinho aqui que eu tô na minha mão, ele vai ser pra vocês de presente. Ele não vai ser um sorteio, tá? Ele vai ser um presente bobo, é alguma coisa pra vocês lembrarem da gente. Atrás está escrito o nosso Ingran TI. Ele é um chaveirinho com impressão 3D, é uma coisa bem boba. É um projeto bem fácil de fazer, que pode ser uma coisa que vocês podem pegar para estudar depois, se vocês tiverem curiosidade. Mexer com impressão 3D dá dinheiro, tá? Não vou falar para vocês que se ganha mal, mas também a gente tem algumas empresas aqui em Assis, como o Galanta, que é uma empresa referência dentro de mercado com impressão 3D, tá? Então, se vocês quiserem, tiverem interesse, a gente pode conversar disso depois, pode falar um pouco mais disso. Então aqui vai ser mais ou menos um brinde para vocês lembrarem do nosso curso, para vocês lembrarem que vocês fizeram parte disso aqui. A gente tem que agradecer cada um de vocês que tiveram presentes, vocês que vieram nas aulas, vocês que ajudaram a gente com as avaliações. Então, a gente fez esse mimo para vocês, tá? E, em demais é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação.